Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos estudando o Apocalipse, o módulo de número 9, a Igreja cruzando os séculos. Nós estamos na parte de número 31, agora na Igreja de Laodiceia. Nós já falamos das demais igrejas nos módulos anteriores e agora entramos na Igreja de Laodiceia, aquela que nem é fria e nem é quente, por isso considerado uma era de apostasia que vai desde 1833 até o dia D, o dia do arrebatamento da igreja. A Laodiceia, esta igreja, ela tem por paralelo a parábola da rede sendo lançada e colhendo muitos peixes. Então vamos começar com a carta de Jesus Cristo, transmitida por intermédio do apóstolo João, à igreja de Laodiceia. Começa no capítulo 14. Como é que Jesus ele se apresenta para esta igreja? Ele vem como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para uma igreja que beira a apostasia, o fato de Jesus se expressar como o Amém, o verdadeiro, é deveras indicativo da necessidade desta igreja se apegar à verdade. Observa, Amém significa é verdade. Normalmente, ao final de uma oração, nós dizemos amém. Nós estamos concordando com a verdade e é como se nós assinássemos aquela oração. Amém, é verdade, concordo com isso. É isso que eu estou pedindo ao Senhor. Então, esta palavra amém, ela vem como fruto de uma intimidade com Deus. Jesus se abre para essa intimidade e ele espera uma intimidade de volta. Porque à medida que nos relacionamos com a palavra de Deus, as promessas de Deus são sim e amém. Significa, eu creio na palavra, eu concordo com a palavra. E Jesus é a expressão da palavra de Deus. Ele, antes de ser o filho do homem, ele se colocava como o verbo estava com Deus, a palavra. Jesus depois, quando ele é exaltado e ele volta montado em um cavalo branco, ele vem escrito na sua coxa a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a expressão exata desta palavra. É por isso que quando Jesus veio no seu ministério terreno, ele dizia: em verdade vos digo. Assim estava escrito, os antigos entendiam assim, mas agora, em verdade eu vos digo. Então Jesus, que na igreja de Filadélfia, ele se apresentava como o verdadeiro, agora ele vem como o Amém. E como o Amém, ele é a testemunha fiel. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E Jesus tinha, nós estamos citando o seu ministério terreno, ele tinha esta relação com o Pai, uma relação muito próxima. Quando ele vai orar pela ressurreição de Lázaro, ele fala, Pai, eu digo estas coisas para que eles saibam que o Senhor me ouve, porque eu bem sei que tu me ouves. Então, o relacionamento dele com o Pai era um relacionamento face a face, de intimidade, é Deus com Deus, né? Porque Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, ele se apresenta como a testemunha fiel. Testemunha de quem? Do Pai. Ele veio para testemunhar as coisas que nós só podemos enxergar pelos olhos da fé. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu,
Aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os seus. Então, Jesus ele vem para dar o testemunho fiel de uma realidade sobrenatural, ou seja, fora do âmbito natural. Ele vem trazer a vontade, a palavra de Deus para nós. Então, ele vem como a testemunha fiel. E ele vem como a testemunha verdadeira. As suas palavras eram a expressão da verdade. Nem dá para dizer a expressão máxima da verdade, porque era a própria verdade, a personificação da verdade. E ele vem aqui como o princípio da criação de Deus. Vamos tentar entender um pouco a maneira como Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia. Note o seguinte: nós, seres humanos, caímos ou éramos caídos em pecado, fruto da hereditariedade adâmica. Adão pecou e com ele toda a humanidade pecou com ele, porque há uma relação umbilical entre nós e Adão. O pecado de Adão gera a morte. A morte entrou na humanidade. E a partir da morte, nós podemos entender que todos somos pecadores. Todos, a humanidade inteira, nascida de mulher, é destituída da glória de Deus. Então, a partir do momento em que nós não conhecemos Deus, entenda bem, a partir do momento em que nós estamos falando sem Cristo, não conhecemos a Deus, nós temos que expressar a nossa personalidade em alguma coisa. Em que coisa? O homem, e é importante, porque aqui diz, ele é o princípio da criação de Deus. Quando Deus cria o ser humano, entre todos os animais, ele cria o ser humano, como que eu vou dizer? Com um propósito. Ser a imagem de Deus. O que é ser a imagem de Deus? É ser um imitador de Deus, ou expressar a personalidade divina, a graça divina, a bondade divina, o amor divino, a paz divina. Ou seja, nós somos um protótipo da expressão de Deus entre os animais, entre os seres criados. Veja só, há uma característica inerente a nós como seres humanos. Essa característica inerente a nós como seres humanos, e é importante nós enfatizarmos isso para entendermos a apostasia da igreja de Laodiceia. Esta natureza que nós temos, ela se torna patente quando Jesus, ele, como o verbo, toma a decisão de se tornar o Filho do Homem. Lá em Filipenses, no capítulo de número 2, ele diz assim que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus não quis ser igual a Deus. É estranho dizer isso. Mas o que está acontecendo ali, nesse momento, em que Jesus, sentado ao lado de Deus, ele diz assim, eu não quero ser igual a Deus. Parece até que ele está causando uma divisão, mas não é isso. O Pai cria o homem. O Pai, Deus, cria o homem. E quando ele cria o homem, o que ele diz desse homem criado? Ele diz, este será a minha imagem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus para e pensa, ora, espera lá, eu e o Pai somos um, eu sou igual ao Pai. Agora o Pai está apontando para baixo e dizendo, aquela criatura também vai ser igual ao Pai. Então, eu não quero ser igual o Pai. Eu quero ir para o lugar onde o Pai aponta,
Por quê? Porque aquele lugar que o pai aponta é de alguém que vai ser igual ao pai. Então ele está como que trocando de posição. Ele diz, olha, eu vou me esvaziar dessa posição e vou assumir a forma humana. Mas vamos em câmera lenta. Ele olha e ele diz assim, eu não quero ser igual ao pai. Não nessa mesma substância. Por quê? Porque o pai apontou para baixo e falou que alguém era igual ao pai. E aí ele resolve se colocar na forma de servo. Por quê? Porque se o pai está criando alguém na forma dele, esse alguém se torna um servo. Ele vai servir o pai. Então Jesus diz, eu quero servir o pai. Eu quero me colocar debaixo do pai. Então ele faz esse movimento. Só que quando ele faz esse movimento, o que ele faz? Ele diz, eu tenho que procurar uma criatura dentre todas as criaturas para expressar essa posição que eu vou me colocar. E aí ele poderia ser um anjo. Mas o pai não falou que o anjo seria a imagem e semelhança de Deus. Ele poderia ser já que ele estava ocupando a posição de servo, ele poderia ser um burro de carga. Mas o burro não tinha recebido essa promessa de ser a imagem de Deus. Então ele diz, não, o único que tem essa, vamos colocar assim, regalia, esta oportunidade, esse chamamento, é o homem. Então eu vou ser servo me fazendo homem. Mas só que quando ele se coloca como homem, tem um problema do pecado. Porque o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado, ele vai nascer homem santo. E ele vive em santidade. Então ele não tinha o pecado. Mas ele poderia se colocar no lugar do homem pecador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus entra nessa posição de obediência ao Pai. E quando ele assume a posição de obediência ao Pai, a obediência leva ele até a morte, e morte de cruz. E quando ele morre do modo como ele morreu, ele ressuscita glorificado por Deus o Pai para ocupar o lugar que outrora lhe era dado. E que ele nunca perdeu. Ele vai e ele ora dessa maneira. Jesus diz, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Quer dizer, eu quero voltar àquela posição de outrora. Então, ele ocupa aquele lugar, ele ocupa o lugar do homem para voltar exaltado ao lugar de Deus. Então, ele preenche esta condição. Dora, seja bem-vinda. Ao preencher esta condição, ele se apresenta à igreja de Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então, qual é o drama da igreja de Laodiceia? O que ela não consegue captar? A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja laboriosa. É uma igreja que, do ponto de vista humano, ela consegue alcançar o seu potencial dentro do potencial humano. Ela consegue o seu lugar de destaque. Só que ao buscar esse lugar de destaque, ela acaba perdendo a conexão com Deus. Ela perde o princípio da criação. Qual é o princípio da criação? Dependência total e absoluta de Deus. Jesus, quando ele diz ele é testemunha fiel, ele se coloca nesta condição de absoluta dependência de Deus. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Eu falo as palavras que o meu Pai me dá para falar. Então Jesus, o tempo todo, ele se mostra nesta dependência de Deus. E a igreja de Laodiceia, ela vai se apartando desta dependência de Deus. E quando ela se aparta desta dependência de Deus, mas permanecendo igreja, ela põe Cristo para o lado de fora. Este é o drama da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia,
quando nós olhamos as igrejas caminhando, lembrando que a igreja de Éfeso, ela já tinha dentro de si a doutrina dos nicolaítas. Então, vamos entender a doutrina dos nicolaítas. E a doutrina dos nicolaítas é o homem governando a igreja de Deus. Quando nós olhamos a revelação do Apocalipse, as 7 igrejas, o que nós temos? Você não observa a figura proeminente do pastor humano. Você vê os 7 candelabros, você vê o Filho do Homem no meio dos candelabros e à sua direita os anjos da igreja, os 7. Quer dizer, Jesus é a causa e o fim último da igreja, o modelo da igreja, o princípio da igreja, sendo que igreja é membros formando um corpo. Jesus é a modelagem dessa membresia. O objetivo da igreja, de cada membro individual, é dar testemunho de Jesus Cristo, expressando em si a imagem de Cristo. Agora, deixe-me colocar para você o que é a imagem de Cristo. Quando Jesus se coloca, ou ele é colocado em uma situação em que uma mulher adúltera é lançada aos seus pés, qual era a atitude dos que estavam ali? A atitude de todos os que estavam no entorno daquela mulher adúltera era de jogar pedra na mulher. Por que aquela multidão, estando na presença de Jesus, se achava no direito e não se sentiam acusados de lançar pedra naquela mulher? É óbvio que aquela multidão, aqueles homens religiosos na frente de Jesus, eles pensavam que os seus pensamentos refletiam a vontade de Deus. Como assim? Entenda, por que aquela mulher foi colocada aos pés de Jesus? Porque com que direito aqueles religiosos tinham, com base em que direito eles tinham, para simplesmente lançar a mulher aos pés de Jesus? Eles tinham que ter um direito, porque senão seria muita ousadia chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, jogar uma mulher e falar como quem joga um lixo no chão. Ninguém vai fazer isso. Eles só vão tomar a atitude de jogar a mulher no chão porque eles têm absoluta certeza que eles estão fazendo a coisa certa. E aonde estava essa coisa certa? Na lei. A lei diz que se um homem ou uma mulher for pego em adultério, elas deveriam ser apedrejadas. Você pode dizer, César, era lá, se a lei diz o homem e a mulher pegam em adultério tem que ser apedrejado, então eles estavam agindo de maneira mal intencionados, porque livra o homem, põe a mulher. Ok. Então eles estavam na metade do direito deles errado, porque se eles pegaram a mulher em flagrante adultério, eles poderiam pegar o homem, mas nós poderíamos dizer que o homem fugiu e a mulher não conseguiu fugir. Então está desculpado, o homem fugiu, a mulher ficou. Mas essa não é a questão. A questão é que a lei dizia que um dos dois ou os dois tinha que ser apedrejado. Então aquela mulher é colocada diante de Jesus para ser apedrejada. Por quê? Porque a lei dizia isso. E quanto mais certeza nós temos da lei,
mais a gente inchado fica, mais empoderado ficamos. Por quê? Porque nós constitutivamente somos fracos. Toda a humanidade é pecadora. Então todo mundo se equipara. Não existe diferença entre o salvo e o perdido na sua origem. Todos são iguais. Todos estavam perdidos. Agora, vem a lei e diz que pode jogar pedra. Mas por que há um empoderamento quando a gente entende que a lei nos dá o direito de fazer alguma coisa? É a proposta da serpente. O que a serpente falou? A serpente disse à mulher: é certo que você, comendo do fruto do bem e do mal, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. E aqueles que estavam jogando pedra, eles tinham o entendimento que eles estavam no seu direito. Eles tinham o entendimento de que eles estavam do lado certo. Eles tinham o entendimento que aquela mulher estava absolutamente errada. Eu creio que agora você começa a perceber por que a igreja de Laodiceia joga Jesus para fora e continua se achando igreja. Deixe-me dizer uma coisa para você. O homem tem consciência. O apóstolo Paulo diz que o homem natural tem consciência. O homem natural, o judeu, ele tem os 10 mandamentos, que é a lei de Deus que diz o que é certo e o que é errado. O homem natural, ele tem a consciência. E a consciência dele acusa do certo e do errado. Acontece que a proposta da serpente é manipular a consciência entre o certo e o errado. Mas você vai dizer: mas César, pera lá, o crente não tem que abandonar o mal e praticar o bem? Mick, seja bem-vinda. O crente não tem que fazer distinção entre o certo e o errado. Rodrigo, seja bem-vindo. Nós estamos falando da igreja de Laodiceia. Nós estamos no capítulo de número 3, versículo 14 do Apocalipse, a maneira como Jesus se apresenta, a testemunha fiel. E nós estamos tentando aqui entender por que a igreja de Laodiceia joga Jesus para o lado de fora. Presta bem atenção, porque essa atitude da igreja de Laodiceia, aparentemente ela está certa, mas está absolutamente errada. Deixe-me dizer como isso funciona. Nós temos aqui o mundo. O mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Este mundo, Jesus disse: ide por todo o mundo. E ele diz que a igreja é luz do mundo. Então, nós temos aqui o mundo e nós temos aqui igreja. No mundo inteiro, nós vamos ter igrejas. Ok? As igrejas deveriam ser no mundo um foco de luz. As igrejas deveriam ser para o mundo a luz do mundo. Ok? Agora, olha para a sua igreja. O que
está acontecendo? A igreja vai lá fora, pega alguém e traz para dentro da igreja. E esta pessoa, ela passa a se ambientar dentro da igreja. E esta igreja, este prédio, esse lugar físico, esse lugar de comunhão, ele passa a ser uma vitrina do mundo. Aparentemente, é o que a Bíblia diz. A igreja é luz do mundo. Mas ela é uma vitrina do mundo de uma maneira fechada. Como assim, vitrina de maneira fechada? Entenda bem. Quem está aqui dentro desse prédio, quem é membro desta igreja, está salvo. É verdade. Quem está lá fora está perdido. É verdade. Quem está aqui dentro está salvo. É verdade. Quem está lá fora está perdido. É verdade. Agora, abre a sua Bíblia comigo em Tito, no capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 3, lembra-lhes que se sujeitem aos que governem. Lembra aos crentes que sejam sujeitos aos governantes, às autoridades. Sejam obedientes. Olha só, Paulo está falando para a igreja como que a igreja deve fazer em relação a quem está lá fora. E ele diz assim, sejam obedientes às autoridades. Estejam prontos para toda boa obra. E aí ele diz assim, presta atenção, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Olha só, presta atenção no que Paulo ensina e a noção que as pessoas estão carregando a respeito de um lugar chamado igreja, local físico de congregação. A igreja diz, quem está aqui dentro está salvo, verdade. Quem está lá fora está perdido, verdade. Agora Paulo diz assim, quem está aqui dentro não difame quem está lá fora. Quem está aqui dentro não discuta com quem está lá fora. Quem está aqui dentro seja cortês com quem está lá fora. E agora vem o insight. Agora vem aonde a coisa pega. Paulo diz assim, você sabe por quê que nós temos que obedecer às autoridades? Você sabe por quê nós não podemos discutir com quem está lá fora? Você sabe por quê nós temos que dar prova de cortesia com quem está lá? Ele vem e diz, porque noutro tempo nós éramos igual a eles. Este é o ponto. Se eu não entender que não existe diferença entre eu e um perdido, a não ser, a única coisa que faz a diferença é que eu recebi Jesus, a graça de Deus me alcançou. Ele diz aqui, ó, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, não por obras de justiça praticada por nós, mas pela misericórdia, é que nós estamos salvos. Entenda, quando é que a igreja põe Cristo para fora?
é quando ela acha que ela é santa e melhor do que os outros. Quando é que a igreja põe Cristo para fora? É quando ela acha que ela é santa e melhor do que os outros. Ela olha para fora do templo e diz: todo mundo lá está perdido. Eu sou santo, estou salvo. Ela se acha melhor do que os outros. E aqui é o drama. Porque quando a igreja se coloca nesta posição, ela se torna a consciência do mundo. De novo, quando a igreja se coloca na condição de melhor do que os outros, ela se porta na consciência do mundo. O que é isto? Ela quer que o mundo use a mesma regra que ela está se medindo. Então ela olha para o mundo e diz: eles são pecadores, nós somos santos. Eles precisam viver essa santidade. E aí ela começa a querer dominar a política para fazer leis que obriga o mundo a viver de acordo com as leis com que ela vive. E aí ela se tornou a consciência do mundo. Entenda. A igreja era igual. Noutro tempo nós éramos daquela mesma maneira. Por que nós temos que tratar o outro com misericórdia? Vamos pegar entre os cristãos. Vamos pegar entre os cristãos. Vamos para Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Olha o que está escrito. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, agora eu estou falando dentro da igreja. Alguém caído dentro da igreja. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, olha aqui se colocando como consciência dos outros, medindo a sua vida, querendo medir todo mundo pela sua vida e pela sua regra. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Entenda, Deus é santo, Jesus é santo, a igreja é santa. Porque a igreja tem Cristo dentro dela. Mas, ao mesmo tempo em que nós somos santos, não existe mérito na santidade que possuímos. O mérito é do Senhor. A obra é do Senhor. A obra que ele está dizendo aqui, a obra de regeneração, no lavar regenerador do Espírito, a obra é do Espírito de Deus. Se a obra é do Espírito de Deus, como é que eu devo olhar para o mundo? Eu era como eles. E eu só fui resgatado daquele lugar, porque a graça de Deus me alcançou, e eu tenho que alcançá-los pela graça. E o que nós vemos hoje? A igreja dando de dedo no mundo. Porque vocês são idólatras, porque vocês estão cometendo aborto, porque vocês estão se vendendo ao comunismo, porque vocês estão virando socialista, porque vocês estão... E aí a igreja se torna um tribunal de acusação. Ela olha para o mundo como aquela mulher adúltera ao cair aos pés de Jesus. A lei diz, tem que apedrejar essa mulher. Então ele olha para o mundo e diz assim:
vamos mandar fogo do céu para consumir esse povo, porque esse povo não quer ouvir o evangelho. A igreja não quer mais pagar o sacrifício de ser perseguida por amor a Cristo. Ela quer se proteger antecipadamente da perseguição. Observa, nós estamos tendo CPI. Você pode ir na CPI de duas maneiras. Numa CPI, lá no Congresso, você pode ir na CPI como testemunha. Se você for como testemunha, você tem que falar a verdade. Tudo que lhe perguntar, você tem que responder. Em compensação, você é uma testemunha. Agora, se você for como acusado, você vai lá no Supremo Tribunal, pede um habeas corpus e vai para esse lugar, porque você não pode produzir prova contra você. Você vai e fica quieto e não fala nada para que você não seja acusado. A igreja, ela quer comprar um habeas corpus. Ela não quer que o mundo julgue ela. Ela não quer que o mundo analise ela. Ela não quer que o mundo persiga ela. Então ela quer construir leis para se proteger do mundo. Uma igreja assim, ela não está na dependência de Deus. Ela não é mais uma testemunha fiel. Uma igreja assim, ela é um agente político. Ela deixou a origem. Jesus se apresenta na igreja de Laodiceia como o princípio da criação de Deus. E o princípio da criação de Deus, a qual o próprio Jesus se submeteu, é o princípio de ser ou de confiar em Deus, de confiar na provisão de Deus, de confiar no cuidado de Deus, de confiar na misericórdia de Deus, de confiar na graça de Deus e cumprir a lei. Mas que lei? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Complemento desse mandamento: amar os inimigos, orar por aqueles que lhes odeiam. É uma mudança completa de mentalidade que a igreja de Laodiceia não quer mais para si. Por quê? Porque ela chegou no nível de grandeza, no nível de riqueza, no nível de poder. Ela se torna estatisticamente numerosa ao ponto de se tornar uma entidade econômica. Você tem um mercado gospel, você tem produtos gospel voltado para esse mercado, uma economia inteira em cima deste mercado, e ela não quer perder as suas posições de privilégio. Aonde está Cristo numa igreja como esta? Do lado de fora. Este é o drama da igreja de Laodiceia. Note uma coisa, vou colocar de novo este argumento. Todas as vezes que o líder da igreja se coloca como consciência do mundo para ditar regras ao mundo de como a vida deve ser vivida, ele está baseado na lei, não na graça. Ele se vê melhor do que os outros, não se vê igual. Ele não percebe que ele foi salvo pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo, que não tem justiça humana alguma em cima disso. E ele se entende melhor do que os outros. Esta é a igreja de Laodiceia. Por não conhecer a palavra de Deus, ela se apostata da fé. Ela se desvia da fé, ela abandona a sua fé, porque a fé não tem mais função. Qual é a função da fé? Me conectar com Deus. Sem fé é impossível achegar-se a Deus, porque é necessário que saiba que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam.
Agora, se eu não preciso de Deus, se eu me torno consciência dos outros humanos, se eu passo a me enxergar melhor do que os outros, para que eu preciso de Deus? Não há mais a conexão da fé. A fé perdeu a função. Neste caso, este pretenso homem de Deus, ele pode ter qualquer conquista nesse planeta sem Deus. Porque o Salmo 73, falando do homem rico e do salmista que quase escorregou os seus pés, porque ele viu a prosperidade do ímpio, até ele entrar na casa de Deus e compreender o fim do ímpio. Ele quase escorregou da fé. E a igreja de Laodiceia, ela olha para o clamor da vida nesse mundo e ela entende que ela vive numa ilha de prosperidade e ela se torna numa grande bolha, aonde dentro das quatro paredes, aonde essa igreja congrega, ela é rica, mas ela não sabe que é pobre. Ela é abastecida, mas ela não sabe que é desassistida. Ela é grande, mas ela não sabe que ela é pequena, porque ela rejeitou a pedra que os edificadores também rejeitaram. Quando nós lemos lá no livro, lá na carta de Paulo aos Efésios, que a igreja deve crescer no fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, e a igreja de Laodiceia tira Jesus do contexto. A igreja de Laodiceia, ela é capaz de dizer coisa desse tipo. Aqui está a palavra de Deus, cheia de princípios. E se eu adotar os princípios da palavra de Deus que são eternos, nem Deus impede que eu seja grande. Ela está agarrando em princípios e desprezando o Deus dos princípios. E aí a soberba toma o lugar da humildade. A arrogância toma o lugar da benignidade. E a igreja, ao invés dela ser luz do mundo, ela se torna consciência do mundo, que é completamente diferente de ser luz do mundo. A luz dá testemunho da sua luz. A consciência projeta o que ela entende ser a luz, não sabendo que a luz que está nela é trevas. Porque é cego conduzindo cego. É a lei querendo alcançar os perdidos. E aí ela não vai conseguir cumprir o seu papel. A igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos dias, que busca doutores segundo as suas concupiscências, que busca pregadores para satisfazer o seu ego, que busca mestres para poder engrandecer a sua personalidade, mas ela não reconhece a cruz de Cristo como instrumento de mortificação da carne. Ela não reconhece a cruz de Cristo como instrumento do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque cruz significa todo aquele que quer vir após mim, disse Jesus, tome sua cruz. O que é cruz? Instrumento de morte. Morte do quê? Morte do ego. Morte do eu. Morte da carne.
O apóstolo Paulo aos Colossenses ele diz: mortificai, pois, a vossa natureza terrena. Mas a igreja de Laodiceia não tem o que mortificar, porque ela já alcançou um patamar de convivência comunitária altamente satisfatória. Mas é satisfatória no lugar de convivência, porque nos escondidos das casas, cada um daquela convivência volta a ser o que era. Uma pessoa iracuda, uma pessoa desgovernada, uma pessoa esbravejando, uma pessoa descontrolada, uma pessoa abatida, uma pessoa preocupada, uma pessoa rancorosa. Certa feita, estávamos numa escola bíblica dominical e a professora dando aula. E chegou uma questão sobre dominar a ira. E aí, quando aquilo esquentou o debate na sala de aula, a professora disse algo assim: eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito, e todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que a ira me deixa descontrolada. E ela, professora de escola bíblica dominical, justificando o seu comportamento carnal como algo aceitável, porque ela nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. Então a igreja vai se tornando uma igreja maquiada, porque no local de congregação tudo é festa, tudo é música, tudo é canto, tudo é vitória. Mas quando sai e volta para o seu lugar, tudo é derrota, tudo é fraqueza, tudo é murmuração, é o oposto. A reprimenda dessa igreja é de ser morna, não é rica, mas é pobre, é cega e é nu. Essa igreja, ela recebe um elogio. Alguns dentro dela recebem um elogio. Tu é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí ele aconselha, repreende, ser zeloso, eis que estou à porta. E aí, quem dera fosse quente, é frio. Você está perto de ser vomitado. Você pensa que é rico e abastado. Essa igreja, diz o Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei. E ao vencedor, dar-lhe-ei, como eu também venci, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Esta igreja é a igreja da última hora, junto com a igreja de Filadélfia. Ela está passando o momento mais importante da história. E ela está com dificuldade de enxergar a sua verdadeira identidade. O Senhor que se apresenta a esta igreja, ele diz: eu conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente, nem frio. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor começa a sondar essa igreja. Na igreja de Filadélfia, eu falei sobre o papel das igrejas denominacionais, neopentecostais,
ou pentecostais e neopentecostais, no aspecto que diz respeito ao combate da fé, guardar a fé. As igrejas denominacionais, elas são como guardiãs da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Estas igrejas, se nós olharmos a sua história e o corpo de crença delas, nós veremos que o corpo de crença dessas igrejas corresponde praticamente à totalidade da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Há variante entre elas. Nós temos as igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, luteranas, anglicanas. Todas estas igrejas, elas têm um conteúdo riquíssimo no que diz respeito ao corpo de doutrina. Elas são como os guardiãs da porta da salvação. As igrejas pentecostais são igrejas que se colocam debaixo do poder de Deus. Elas buscam ser cheias do Espírito de Deus, para estar habilitada a pregar a palavra com toda ousadia. As igrejas pentecostais são as igrejas que vão nos lugares mais difíceis, que alcançam as vidas em maior estado de prostração. Jesus disse: erra não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As denominacionais conhecem as Escrituras, as pentecostais o poder de Deus. As neopentecostais são igrejas francas atiradoras. Elas pegam o conteúdo, a substância do conteúdo doutrinário, o poder de Deus, e atira numa direção certa. São como igrejas especialistas. Se especializam em determinados nichos e alcançam as vidas naqueles nichos. Nichos difíceis, nichos de alto padrão, nichos de baixo padrão, nichos de médio padrão, nichos de nichos. Essas são as igrejas neopentecostais, são certeiras naquilo que buscam. Todas estas igrejas, elas têm que ter um ponto em comum. O ponto em comum é que a salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie. Nenhuma dessas igrejas tem no conjunto de suas doutrinas o se exaltar sobre os demais, o ser melhor do que outros. Porque quando uma igreja se exalta sobre os demais e se coloca como melhor do que os outros, elas deixam de ser igrejas e passam a ser classificadas como seitas. Seitas são formadas por fanáticos. Seitas são grupos que normalmente, ou em grande parte, eles são proselitistas. Porque como eles não têm um verdadeiro evangelho, eles ficam pegando membros das denominacionais, membros dos pentecostais, membros dos neopentecostais para trazer em seu meio e os doutrinar segundo a sua visão restrita de enxergar a Bíblia. Esse é o conjunto do corpo de Cristo na terra. A igreja de Laodiceia, ela não se enquadra nesse conjunto, mas ela está dentro dele. Porque quando nós falamos na igreja de Laodiceia de ser frio e quente, nós não estamos dizendo que ela é uma denominação. Nós não estamos dizendo que ela é um pentecostal ou ela é uma neopentecostal. Nós não estamos dizendo que ela é uma seita, não é isto. Esta igreja é o joio no meio do trigo prevalecendo como joio. Neste caso, a igreja de Laodiceia, ela tem que ser analisada a partir do anjo daquela igreja, a partir da estrutura, da maneira como aquela igreja está se comportando.
se ela entende que a salvação é pela graça mediante a fé, mas ela se prevalece como cristão. É o homem tomando conta da igreja. É a doutrina dos nicolaítas prevalecendo contra o corpo de doutrina. É o joio superando o trigo e impondo a sua posição, independente do que o trigo fale ou deixe de falar. É por isto que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, pois diz, a gente tem que ter o discernimento de enxergar. Porque não é blocos monolíticos que você bateu o olho e você diz, tudo isso é uma coisa só. Não é assim. Porque Jesus disse, você é morno, nem és quente, nem é frio. E ele diz, por que você diz que é morno? Porque você diz, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nós temos que olhar esta palavra, eu sou rico e abastado e não preciso de nada, à luz do que Jesus disse em João capítulo 15, quando ele diz, sem mim você não pode fazer nada. Deixe-me dizer uma coisa. Os antigos, e quando eu falo os antigos, lembra que eu falei das igrejas denominacionais? Lembra que eu falei que as igrejas denominacionais, ela tem um corpo de doutrina? Se você for na igreja presbiteriana, metodista, batista, mesmo na Assembleia de Deus, você vai ver que esse corpo de doutrinas não se formou agora. Ele se formou lá nos idos passados, nos anos de 1800, quando homens fiéis, homens santos, homens que experimentaram a graça de Deus de uma maneira profunda, homens que davam testemunho de fé, homens íntegros, se reuniram em forma conciliar e discutiram a exaustão a palavra de Deus, pensando verso por verso, até formar esse corpo de doutrina. Quando nós chegamos na igreja de Laodiceia, esse corpo de doutrina é deixado de lado. Quem está à frente, ele faz a própria doutrina. E quando ele faz a própria doutrina, a sua carne chega junto. E ela insere um falso evangelho. E aí ele diz, eu estou rico e abastado, por quê? Porque quando ele vai fazer um planejamento estratégico para alcançar almas para Cristo, ele vai lá em Harvard, ele pega as melhores técnicas de administração, implementa na igreja, ele pega as melhores técnicas de marketing, implementa dentro da igreja e diz, nós temos a instrumentalidade adequada para alcançar o mundo perdido. Nós temos o planejamento, nós temos o marketing, nós temos a organização, nós temos o sistema, nós temos a internet, nós temos tudo. E a única coisa que eles não têm é intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é submissão à doutrina da palavra de Deus. E aí ele desenvolve a obra de Deus sob a ótica humana. César, você está contra planejamento estratégico? De forma alguma. O apóstolo Paulo foi o maior estrategista da igreja. Se você observar, o apóstolo Paulo, ele ficava em cidades polos, ganhava as pessoas nas cidades polos, e essas pessoas se espalhavam pelo mundo pregando o evangelho. Isso é estratégia. Mas Paulo orava. Paulo manejava bem a palavra da verdade. Ele pregava Cristo e esse crucificado, dentro dos princípios da estratégia. Se você notar, o apóstolo Paulo ficou preso em Roma.
E quem cuidava dele era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda romana de elite. A guarda pretoriana que cuidava de Paulo era a mesma guarda pretoriana que transitava por todo o Império Romano. Isso significa que se Paulo ganhasse alguém na prisão da guarda pretoriana, ele tinha grande probabilidade desse indivíduo sair dali e ir para qualquer país do mundo levando o evangelho. Paulo era estratégico até preso. Então, o que nós estamos falando quando tratamos de uma igreja como a de Laodiceia? É uma igreja que não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, porque ela perdeu a conexão com Deus para tocar a obra de Deus com a mentalidade humana. É o homem fazendo o que ele acha que Deus pediu para ele fazer, do jeito que ele acha que deve ser feito. Nisso está a apostasia. Nós não vamos encontrar essa apostasia de alguém que sai da igreja. Porque não é esta apostasia que está sendo dita aqui. É uma apostasia que acontece dentro da igreja. Por isso que é preciso do discernimento. Porque quem está dentro, ele está em uma bolha e ele não percebe mais que ele se distanciou da onde ele devia estar. E que ele colocou Cristo para o lado de fora. Com isso, estamos encerrando essa live. Amanhã, às 20 horas, se o Senhor nos permitir, vamos estar aqui para dar continuidade ao exame da carta de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Foi muito bom ter você, Dora, Miki, Rodrigo, junto comigo nesta noite. Se você ainda não faz parte da minha conta aqui no Instagram, ali no YouTube, venha fazer parte. Vamos tornar essa conta relevante. Eu te peço ajuda, vamos levantar o povo de Deus, a despertar o povo de Deus, para que se o povo de Deus for despertado, o próprio Cristo virá esclarecê-lo. E mande esse aviãozinho com esse vídeo para os seus amigos. Me ajude a fazer essa mensagem chegar mais longe. Foi muito bom ter você aqui comigo. Eu nunca falo isso, porque o volume de conteúdo que eu tenho é tão grande que eu vou levando, mas se você tiver alguma coisa, fale comigo pelo direct ou coloque a sua pergunta nos comentários que eu vou interagindo com você enquanto vou ministrando a palavra de Deus. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.